Eu acho que uma pista para entender a tua exposição está em comparar o título com o material usado e as operações que incidem sobre o material. Porque para dar bandeira, a gente pode aprender no sentido de você ter que urdir a bandeira, né? E ao mesmo tempo, dar bandeira significa expor algo que deveria estar oculto. Mas com a bandeira, ela tem uma simbologia de união de grupo, que de certa maneira tem tudo a ver com o que você faz. Você pega o melhor tecido possível para fazer uma bandeira do grupo do proletário, você entende isso? Quer dizer, que é o próprio uniforme dele. Que é algo mesmo que não daria bandeira, porque o cru, ou a sarja, ou o linho, é um tecido que está dela, não está tal. Quer dizer, que ele tende a cair, ele não tende a tremular no vento. Essa obra, infelizmente, a gente não vê, mas você vê que aqui, que está aqui para dar bandeira, aquela ali também, mas essa aqui hasteia, né? Hasteia e abre ao mesmo tempo como se fosse uma pele, né? De certa maneira. Quer dizer, que qual a diferença entre o uniforme do operário e a pele da pessoa? De certa maneira, talvez não tenha nenhuma diferença, não sei. Que aquele que anda no mundo capitalista, essa diferença não existe. E a princípio eu não sabia o que eu queria fazer. Quando eu coloquei um trato na parede, eu falei, nossa, é uma bandeira, e é uma bandeira branca, uma bandeira rasgada. Pensei na bandeira de redenção, de paz, né? Vamos parar com a guerra, pelo amor de Deus, vamos parar com o sofrimento, vamos parar com a exploração, né? E aí, quando eu estava rasgando esse tecido, eu tinha a nítida sensação de que eu estava explorando de novo esse trabalhador. Se a gente extrapolar esse sentido de bandeira, algo que represente um coletivo com uma trama, tantas peças, o zíper, o rasgado, a trama do tecido em si, será que não é esse dar bandeira de vulnerabilidade? Porque quando a gente levanta uma bandeira, a gente se protege num coletivo, de certa forma. E a individualidade, ela está na vulnerabilidade. Quando você se rasga, você deixa vir para fora, você expressa, mesmo que ainda tentando controlar, tentando segurar no seu lugar de artista, não quero que isso me influencie, não quero deixar passar, mas você acabou dando bandeira, você deu mole. Eu acho que a grande graça é essa, que me trouxe aqui foi justamente isso, eu senti essa questão da vulnerabilidade, da bandeira, para mim veio muito na lata, assim. Falou, pô, a gente tem tantas bandeiras hoje, mas será que para além da luta de classes, do capitalismo, eu como ser humano, uma coisa assim tão complexa, que dentro de mim tem mais forte para além da bandeira? Me chama muita atenção essa composição de textura e do branco poder ser múltiplo, assim, sabe? De ter essa coisa dos brancos. E é incrível, Adri, que toda vez que a gente apaga essa luz aqui, que inclusive vou apagar para melhorar, e a gente apresenta essa obra com a luz apagada, a percepção é exatamente aquela que você disse na abertura, com as tonalidades de branco. É lindo, inclusive, mas é difícil, porque... Não, é difícil, porque é tecido, mas parece carne, né? Olha lá. Esse cromatismo ele é tanto mais interessante porque ele aparece a partir dos humores do trabalho, né? São os humores, aquilo que a pele excreta. E cada pele tem sua cor própria. O seu olhar repousa ou ele se agita quando você vê aqui? Repousa, em todas, repousa. Não é um lugar de pouso confortável, mas me leva para esse lugar de se demorar, mesmo que seja sentindo os rasgos, as dores, o suor, os tantos de cigarros, enfim, mas me faz repousar, sim. Teve outras artistas, né? A Jack Lerner, a Fernanda Gomes usaram bitucas, mas eram do consumo próprio, né? Essas bitucas não tem nenhuma que é minha, eu achei na rua. E elas têm esse desgaste, né?
Eu acho que ela parece muito o material que eu estou usando nos últimos 5 anos, que é tecido dessa cor, né, branco sujo. Então foi isso que me aproximou delas a princípio, o material mesmo, né, que seja... Mas eu acho que ela se integra no sentido geral da exposição. Em que sentido? Se a gente compara o material, o tecido, que são uniformes de operários, com as bitucas, que tem tudo a ver com o operário. De certa maneira, nós podemos ver, a gente pode ver essa obra aqui de perto ou de longe. Se a gente vê de longe, a gente vê uma territorialização da luta de classes que você, de certa maneira, com relação a qual você toma partido, dando bandeira, né? Fazendo a bandeira, dando bandeira de certa maneira. Mas se você chegar de perto, você individualiza cada bituca, quer dizer que nada mais é do que uma representação dessa luta de classes que é global, um mapa, e de perto você vê cada um dos indivíduos que participam dessa luta. Porque, de certa maneira, o operário de fumo dispensa sua bituca para voltar ao trabalho. Dispensado aqui. Diz os operários, eles até ignoram a força que eles têm, porque cada um deles é diferente, mas se você os une, eles têm uma certa harmonia entre si. E essa harmonia dá uma força muito grande, como se você tirasse as opiniões, os pedaços, os sofrimentos e os ideais de cada um deles e tentasse agrupá-los numa bandeira. Eu fiquei curiosa na hora da minha primeira ação, mas o que é isso? É um jeans, é uma sarja? O que é isso? Porque fica essa contraposição mesmo, assim, de uma leveza, quase um voar, mas de um tecido que é denso e que dá, pra mim é isso, assim, o gesto e essa vontade de esgarçar, de puxar, de uma força, de alguma medida brutal colocada dentro de um conjunto que é delicado, acho que tem esse lugar todo, mas pra mim não é de pousar não, é de puxar, é de pegar, é de abrir coisas. O da bandeira de se tornar vulnerável. Primeiro, a gente já se coloca vulnerável por deixar uma bandeira ditar o que é certo, o que é errado, o que é prazer, o que é dor por nós, antes mesmo da gente definir, da gente se entender como um ser humano, para além de todos os rótulos e caixinhas, a gente dá a bandeira se rasgando, e aí a coisa começa a vir de uma força que vai além do nosso controle. Cada pedaço, cada parte representa uma ideia totalmente diferente, como aquele onde tem o zíper, que representou quase como um corte, e essa parte que parece o final de uma calça, a força que ela tem quando elas se juntam, do trabalho e também do esforço de cada um deles, é impressionante. Gostei muito. Muito obrigada. E esse da bandeira é justamente isso, vamos jogar tudo com força, eu vou rasgar, eu vou dar nó, eu vou amarrar. Eu vejo aqui me pendurado, eu estou pendurado em quê? Me lembra até aqueles... Eu não me lembro o nome agora, mas aquela modalidade que as pessoas se penduram, falaram aqui de açougue, né, da roupa do açougueiro. E eu acho que muitas vezes a ideologia, todos esses construtos sociais, filosóficos, eles acabam por nos causar certa dor e a gente acaba se expondo como uma carne no açougue, assim, ou mesmo no freezer, onde estão aquelas costelas e coxas de boi, de porco, e por aí vai. Eu acho que me chamou a atenção esse lado, assim. A proposta geral da bandeira, no final das contas, é isso. Você acha que você não se engajou? Você se engajou? Sem querer, porque inclusive eu estava muito descontente com o meu trabalho, pensando, arte que não é engajada, agora no momento
como é que eu faço uma arte que não é engajada? Eu tenho que ser mais engajada, mas não sou, minha arte não é, o que é que eu vou fazer? Vou conseguir fazendo o que a minha arte pede. E a minha intenção do meu projeto para cá para o espaço era outro, né? E quando eu fui comprar o material para fazer o projeto que eu queria, eu não achei o material que eu queria. E eu achei essas calças encardidas. E eu não queria, a princípio, trabalhar com elas. Não consegui evitar, porque elas pedem, sou eu, não tem outro, sou eu, elas se impõem, né? E quando eu levei para casa, um pouco eu queria destruir a cara de calça, né? Eu queria tirar essa carga de que já daria muita leitura, né? E mais eu tentava tirar a cara da calça, mais eu me relacionava com o material e mais eu acho que eu fui entrando nesse mundo do operário e o trabalho naturalmente se engajou, né? A vida do trabalhador não vale nada no Brasil, não vale nada, é muito descartável. E aí essas calças, quando eu cheguei nesse espaço, é um lugar que vende tecido por quilo, tecidos que são bem, assim, bem desgastados mesmo, e são montanhas grandes, você tira o sapato, entra na montanha e começa a recolher o que você quer e paga depois na balança, né? E essas calças, elas ficavam gritando pra mim, olha a gente aqui, olha pra mim. E eu ia amontoando, né, e ficava um peso de um corpo mesmo, né? E quando eu levei para casa, eu quis tirar o que dava de tecido que não tivesse cara de calça. Então eu tirei as pernas, né? E aí comecei a tentar trabalhar com as pernas, aí sobrou a cintura, aí comecei a arrancar os passadores de cinto, que foi o primeiro trabalho que eu tive certeza, que era aquele ali. Depois eu comecei a arrancar o zíper, né? Não sei se vocês repararam que era um zíper. E eu tinha posto uma madeira no ateliê com essas cinturas penduradas e eu comecei a rasgar essas cinturas para tirar tudo que eu pudesse de tecido para fazer a tal da bandeira. E a primeira vez que eu tirei um zíper me deu a nítida sensação de estar decapitando, de estar capando, né? Tirando o pinto, né? E tive uma sensação de prazer também, né? Nessa destruição tinha também prazer. Quem é que usa normalmente o brim branco como uniforme, né? Normalmente na cozinha, na faxina, na enfermaria, não sei. Açougue. No açougue, né? E o Chico fala disso, né, Chico? Como que o uniforme se mistura com a identidade da pessoa. O operário é seu uniforme. Quer dizer, a pessoa do operário, a pele do operário é o uniforme que ele usa, de certa maneira. Então você desce a coisa, você mostra a pele propriamente. Você entende isso? A pele é aberta. Tem a ver com o que você estava falando, não? Então, eu acho que uma das coisas que mais me impressiona na tua exposição é essa coerência, né? E eu acho legal isso, porque quando eu pensei na bandeira e a redenção e tal, guerra, mas não é a guerra do sangue, né, imediata. É uma guerra diária que é do suor, né, que encarde, né? Eu acho que isso... Então, para dar bandeira do quê? Para dar bandeira de uma luta. Mas duvido que o vento passe aqui e faça isso para falhar. Na verdade, isso aqui tende a estatelar. Mas é o melhor tecido possível para compor essa bandeira, a bandeira dessa luta. Ao mesmo tempo, na medida que é o uniforme que se confunde com a pele, você dá a bandeira da coisa, você desce a coisa de certa maneira. Não sei, talvez seja por aí que é possível. Eu acho que isso faz sentido. No dia que você planejou tudo isso, pelo que você disse, você não planejou. O meu trabalho é mais instintivo mesmo. Eu raramente planejo, a coisa vai acontecendo. Você personifica o objeto. O tecido de si me pega. Trabalhando com tecido, você viu uma bandeira. De certa maneira, então, o objeto, ele se impõe de alguma forma. Mas acho que o meu trabalho ele tem um pouco menos de interação intelectual, talvez, e mais uma escuta desse objeto a partir do toque. Então eu toco,
até ele me surpreender. Quando ele me surpreende, aí eu já sei o caminho a ser tomado. Enquanto ele não me surpreende, eu continuo abusando dele. Às vezes abusando dele, quando ele ainda tem coisa para me dar, às vezes misturando, às vezes ele requer uma família, um grupo de outros objetos. Quando você fala de surrealista, eu penso que o surrealista tem uma questão externa ao objeto, né? É o sujeito que projeta no objeto os seus fantasmas. Não é isso que você faz, então? Provavelmente é, mas eu tento evitar, né? Tento tirar, né, um pouco a minha pessoa. Mas não consigo. Consegue ou não consegue? Não consigo, mas eu tento tirar. Parece que consegue. É? Sim. Mas como você falou, tem uma coerência, né, muito grande em toda a minha produção. Então talvez eu não esteja escutando tanto, porque tem tanta coerência, né? Essa exposição ela mostra que você escuta o objeto. Na verdade, que o objeto olha você. Não é você, só você que olha o objeto olha você, assim como ele nos olha aqui, de certa maneira. Não é questão só de você projetar no objeto a sua subjetividade. De alguma maneira, o objeto ele tem a sua libido própria. Aliás, uma libido, convenhamos, que tem uma libido recalcada por nós, né, de certa maneira. Porque quem é que vai contemplar um cru rasgado? Quem? Nós estamos acostumados com que tipos de bandeiras? As bandeiras coloridas, não é isso? Limpas, que tremulam. Qual é a sua bandeira? Por exemplo, me trouxe pra cá por isso. Eu senti uma coisa muito forte. Eu falei, nossa, isso é muito além. Tipo, e essa coisa do algodão cru, das cores, como ele falou, né? Todas as bandeiras têm cores. Mas, e aquela nossa coisa, eu não digo a pureza, mas o cru. Antes de qualquer cor de bandeira, quem sou eu? É interessante. Encardido, né? Tipo, o nome desse tecido é cru e ao mesmo tempo se remete ao cru da pele, né? Isso. E a cor desse tecido é a própria cor da pele no seu processo de encardir pelo trabalho, pelo uso, né? Pelo abuso. Mas muito bom isso que você está falando. O que você tem a dizer sobre isso? Eu achei legal você falar da vulnerabilidade, porque acho que é por isso que eu trouxe essa foto, assim, que na verdade é uma foto de 2020, esses trabalhos são de agora para a exposição, né, tirando esses dois. E eu acho que é para falar justamente disso, né, dessa individualidade, dessa fragilidade. Então tá numa vitrine, não sei se dá para reparar, é um vidro Sim. aqui abria, né? E ela está na vitrine, mas está se escondendo, né? E aí eu acho que tem a ver com isso, né? É inevitável dar bandeira dessa fragilidade, né? e enquanto artista, você dá bandeira a partir de qualquer interação que você tem com o seu material. Não tem mais um controle. Tá indo muito além daquilo que eu imagino, né? Na minha leitura, é claro, do que você tentou expressar, mesmo se defendendo numa trincheira de tantos ideais e o medo de ser interpretada, tantos julgamentos que a gente tem hoje. Você deu bandeira e você trouxe uma coisa crua, humana, da nossa essência, onde a gente não se sustenta pela bandeira colorida, pelo ideal, por uma filosofia, por uma ideologia que seja, mas a bandeira crua humana. O que está aqui dentro da gente que a gente não está explorando? Eu acho que o grande poder, eu sinto assim, na série, eu vejo o poder disso, dessa vulnerabilidade de se rasgar de tudo, de se despedir de qualquer gênero, identidade, de tudo que a gente construiu como sociedade e voltar para o humano, essa coisa crua. E vamos explorar mais isso, e vamos deixar sair, vamos se rasgar, vamos deixar os nós, a beleza também está nos nós, uma trama, o que faz uma trama são os nós, os laços, mas muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente está acostumado com as coisas
certinhas, um ponto cruz, né? Um tecido, uma trama mesmo. Então, mas isso aqui também é uma forma de aglutinar, de trazer tudo e juntar. Quem sou eu? O que foram todos esses nós da minha vida? Aquilo que eu fiquei engasgado tantas vezes que eu não expressei. Tem tanta coisa aqui, o zíper, a roupa, o que eu escondo? O que eu escondo atrás desse zíper? Como você falou, eu cheguei na hora que eu cheguei, ela falou, rasgou. Eu cheguei na hora que ela falou assim, eu cheguei justamente na hora que ela fala assim do zíper, de rasgar, fala de rasgar o pinto. Eu falei, caramba, foi bem forte assim. É justamente isso, é interessante, é curioso, gente. Acho que a gente já vai se conversando antes mesmo de chegar aqui. Acho que cada um que teve um contato com a sua obra e você mesmo, no seu processo, a gente veio tendo essa conversa, acho que já há um tempo atrás, né? A gente constrói essa obra juntos, de certa forma, até nessa troca, nessa interpretação. É isso. Eu acho que era isso mesmo que você quis dizer, interceptar uma certa consciência coletiva, de alguma forma. Isso é um engajamento, não é? Né? Também quando ele fala de intenção, ou quando você fala você queria, não tenho essa clareza, né, racional, eu quero isso, a coisa vai acontecendo mesmo. E aí eu tenho uma data, que é a data que vai abrir a exposição, os trabalhos que estão prontos naquela data entram, os trabalhos que não estão não entram. Aí vai vendo, aqui está faltando alguma coisa que saia dessa coerência completa, preciso tirar um pouco de coerência, aí traz uma coisa. Mas a princípio é o que está bem resolvido, o que não está, que para mim, é como eu falei antes, é o que me surpreende, né? Se a coisa está meio, será? Está quase, quer dizer que não está bom, não, né? Mas tem a data da exposição. Por isso que eu acho que o lugar do meu trabalho não é a galeria ou o espaço de arte. O lugar do meu trabalho é um lugar onde ele possa ficar 3, 6, 9 meses, 12 meses, 3 anos, e ele vai construindo um diálogo com o espaço, né? Aqui, para mim, não aqui só no Ateliê Alê, mas as minhas experiências de galeria, para mim, é muito artificial, sabe? Não é uma relação intensa, é mais uma trepadinha, no sentido de que, pô, vai lá, normalmente você tem 3 dias, uma semana, você monta. Eu gostaria de arriscar mais, né? Então, sei lá, essa coisa de deixar cair tem a ver com isso de querer arriscar, mas ao mesmo tempo eu arrisco pouco, porque ao mesmo, não sei, tem esse contexto assim de ter a lâmpada certa, de ter, sabe, acho que a casa que eu estou querendo, o lugar que eu estou querendo, agora eu quero construir um lugar específico para o meu trabalho. Esse lugar específico para o meu trabalho, ele que vai se adaptar ao trabalho e o trabalho a ele, não é que nem aqui que eu tenho que adaptar o trabalho ao espaço, né? Acho que para mim é importante um diálogo entre eles. Não que todos os trabalhos sejam assim. Mas nesse sentido, você realmente ultrapassa a estética do objeto Trouvé, porque o objeto Trouvé ele tem a ver com essa trepadinha, porque o objeto Trouvé nada mais é do que um espelho onde eu projeto os meus fantasmas, ele pode se esgotar numa relação efêmera. Você, na medida em que está interessada na verdade do objeto, ou seja, em toda a carga que o objeto traz consigo, e essa carga é uma carga que ultrapassa a sua funcionalidade, é uma carga propriamente corporal, física. O objeto ele envelhece de uma maneira única. Basta você ver que nem uma bituca. As bitucas elas são iguais quando elas acabam de sair da série produtiva, quer dizer, quando elas estão novinhas. Relegadas ao dejeto, elas ganham a sua vida própria. E nesse sentido, elas têm uma carga única, né? Por isso que você personifica os objetos, porque para dar a ver. Então, fazer com que essa carga ela aflore da maneira mais, como diria, mais verdadeira, mais fiel possível, certamente exclui a galeria. Sim. Eu só não sei se eu personifico, mas eu já tinha te questionado essa palavra, porque eu acho que personificar me lembra um pouco os cachorrinhos de sapato. Não vejo qual o problema de personificar o objeto. Porque eu não estou vestindo, eu não estou escondendo que ele é um objeto. Pelo contrário, eu acho que é um objetivar o objeto, é assumi-lo como objeto. Fica obscuro, eu acho, objetivar o objeto.
Parece que mais uma vez um sujeito se sobrepõe. Mas é que personalizar parece que eu estou querendo que ele seja uma coisa que ele não Não, parece que ele olha você. Quando o objeto tu vê, ele contrata ali, quer dizer, ele. Só você vê o objeto, quer dizer, você não. Você vê uma coisa que é uma ação do sujeito, né? Ele encontrou. Então, se você cria uma relação que é propriamente, quer dizer, que é de mão dupla, quer dizer, que não só você vê o objeto te vê também, eu acho que aí não tem problema personificar, porque justamente ter olhos, quando eu digo ele me olha, é uma figura de linguagem, estou personificando, estou conformizando o objeto. E não tem nenhum problema, eu acho, desde que isso sirva justamente para mostrar como o teu procedimento vai além desse do truve. Mas, e por isso então você precisa de um espaço que possibilite essa afloração do objeto sujeito, ou do objeto desinibido, inibido do objeto, sei lá, coisa que vale, você entende isso? Certamente não é o espaço do ateliê, porque o espaço do ateliê é uma relação efêmera. E os objetos eles não são efêmeros, muito pelo contrário. Para eles darem a ver toda a sua carga, eles pressupõem um convívio de longa data. Essa transcendência das suas peças, eu vejo elas, ainda que você imagine que, como ele colocou essa coisa da personalidade, de dar a vida, chinelinho de cachorrinho, eu vejo na sua visão assim, o chinelinho de cachorro está cantando para mim e para você. Eu vim da selva, eu sou leão, eu sou demais para o seu quintal. Ele transcende o espaço da galeria. Por mais que você pense que ele precisa de um lugar ideal, mas quando ele ganha personalidade não de olhinho e boquinha e orelhinha, e aquela coisinha fofinha, mas ele ganha personalidade no sentido de consciência. De novo, bandeira. Quem sou eu para além das bandeiras? Nós nem sabemos de fato o que somos sem as bandeiras, que dirá o que é essa obra de arte, sem para além, transcendendo o que a gente imagina ser personificado, sabe? Eu vejo mais consciência. Para mim, essa peça ela fala comigo. Ela tem vida própria. Estando aqui na galeria, pendurada num poste, numa praça, jogada na calçada, eu acho que ela conseguiu transpassar e rasgar tudo aquilo que você tentou enquadrar, ainda como artista, com toda a sua liberdade, mas você tenta enquadrar de alguma forma. Ela vai além, ela tem consciência própria, ela tem vida própria, ela está falando por si só. Para mim também soa como da origem persona, você vestir alguma coisa que não é crua, sabe? É você personificar, dando uma personalidade ao objeto que eu também sinto que a Adriana não quis fazer isso. Você quis colocar cru. Eu fiquei pensando nisso que você falou dos objetos. Os objetos, eles perduram para além da existência da história desses operários, desses trabalhadores, desse momento, né? Transcende nessa... Ou seja, aqui o tecido ele dá bandeira de si mesmo, de alguma maneira. Para além do engajamento, aqui existe uma fidelidade ao tecido próprio. Isso aqui tudo que o objeto quer é isso. Esse objeto, quer dizer, esse tecido, de alguma maneira, eu imagino que sim. Ele chamou, certamente ele não queria estar tatalhando no vento. Ele nem poderia, na verdade. O que esse objeto pode? Ele pode isso. Ele pode outras coisas também. Certamente não está lá como uma bandeira do Brasil. Eu normalmente, em outros trabalhos, eu teria exposto a carcaça, né? Teria evidenciado os rasgos. Por algum motivo, esse trabalho, eu quis essa harmonia cromática mesmo. Eu gosto disso, de que a destruição gera uma coisa harmônica. Uma harmonia cromática. E esse cromatismo é próprio do objeto, não é você que pintou. Absolutamente. Eu fiquei pensando nisso que você falou dos objetos. Os objetos, eles perduram para além da existência
da história desses operários, desses trabalhadores, desse momento, né? Transcende nessa... Ou seja, aqui o tecido ele dá bandeira de si mesmo, de alguma maneira. Para além do engajamento, aqui existe uma fidelidade ao tecido próprio. Isso aqui tudo que o objeto quer é isso. Esse objeto, quer dizer, esse tecido, de alguma maneira, eu imagino que sim. Ele chamou, certamente ele não queria estar talando no vento. Ele nem poderia, na verdade. O que esse objeto pode? Ele pode isso. Ele pode outras coisas também. Certamente não está lá como uma bandeira do Brasil. Eu normalmente, em outros trabalhos, eu teria exposto a carcaça, né? Teria evidenciado os rasgos. Por algum motivo, esse trabalho, eu quis essa harmonia cromática mesmo. Eu gosto disso, de que a destruição gera uma coisa harmônica. Uma harmonia cromática. E esse cromatismo é próprio do objeto, não é você que pintou. Absolutamente. Que acho que é isso que... Porque antes de ser calço, não sei o que, é material e são questões formais de cor e forma, né? E eu tinha muita receio de usar o branco, eu não gostava de branco, porque o branco para mim tinha a ver com o novo e com o limpo. E eu queria tratar do velho, do tempo, das marcas do tempo, então eu gostava do que era bege, marrom, envelhecido. E faz uns 5 anos que eu comecei a trabalhar com o branco, porque eu percebi que o branco, na verdade, ele evidencia mais a passagem do tempo, as marcas. E o que é colorido dá uma escondidinha, né? Então daí que vem essa... E aí comecei a trabalhar com o branco e para mim é maravilhoso poder ver essa variedade. É tudo branco, mais ou menos, né? Se eu ficar aqui um tempo, já não é tudo branco. Tem rosa, tem azul, tem verde, tem amarelo. É isso mesmo. E tem tudo a ver com a carne também, né? A pele. Quer dizer, no caso, a pele, né? Não chega ao vermelho, mas é mais a superfície. E não chega a sangrar. Mas enruga e fica amarelo, com certeza, na nossa pele. Mancha. Mas lá também Vamos lá. são calças? Exato, são as pernas disso. São as pernas, primeiro eram só as pernas, né? Se vocês olharem, dá para perceber. E aí depois eu comecei a tirar os bolsos, tudo que ainda dava para ser meio pele, para juntar lá. Eu acho legal, né? A gente ver como essa bandeira ela cresce, na verdade. Aqui tem uma diferença, né? De eu construir no meu ateliê e construir aqui. E quando na abertura veio algumas crianças, e eu comecei a provocar e de repente a gente estava correndo e essa bandeira cresceu, ficou gigante, sabe? Eu achei isso tão bonito, porque se é uma bandeira de redenção, fico pensando, se cada um pudesse fazer um pedacinho e a gente cobrisse o mundo, né? Mas a bandeira protege também. Ela tem isso, né? Lá em casa eu gostava muito de ficar aqui embaixo e dependendo de como você coloca a luz, ela tem... É também uma tela de projeção, né? A gente pode projetar coisas. Eu até pensei em chamar um artista que trabalhasse com vídeo ou eu mesma, mas depois eu não quis. Porque eu quero que a gente projete outras coisas, não que tenha literalmente. Também pensei, vou carregar na Santa Amaro com um grupo de pessoas. Também não, porque eu acho que é do lugar da imaginação e não do lugar mesmo do manifesto. Executado. Mas do jeito que está Mastigado, pendurado também parece que pele estendida também. Tem isso, né? Como se eu tivesse... Cor, Um curtume. secando, curtindo, né? E curtindo, exatamente. O que tem tudo a ver com o material, né? Óbvio. Dá pra ver, né? As pernas. Sim. Que aí vai criando até uma... E tem um cheiro também, né? Tem. Quando eu chego aqui no ateliê e não tem ninguém, tá tudo fechado, é muito forte. É forte. É cheiro de pessoa De mesmo. pessoa, gente. E o lugar onde eu comprei tem isso.
E eu dou aula online, uma aluna minha, uma cara de nojo, falou assim, você compra por rolo? Eu falei, não, segunda mão. Você tem máquina de lavar roupa? Eu falei, gente, imagina que eu vou lavar e pôr aqui, chega um cheiro de homo, sabe? Não dá. Aí você seria o outro partido que você teria tomado, né? E ainda ia tirar alguma das manchas, ia esbranquecer, não é o caso. Mas as pessoas têm o nojo. O Chico sempre fala isso pra mim, que você te chamou a atenção quando eu falei que era necessário perder o nojo. Né? Vou pegar as bitucas, né? Tempos de pandemia. E eu pego o lencinho que a pessoa, não sei o que ela fez, ela pode ter assuado o nariz. Não imagino. E essa relação tem que perder o nojo mesmo, porque de repente eu levo pra casa, né? No primeiro dia até tem um certo cuidadinho, de repente eu já tô abraçando, põe aqui pra fazer não sei o quê, segura com a boca, de repente eu falo, Adriana, na boca não. Mas se eu não penso, já tá mesmo na boca. E essa relação é muito intensa, cara, de nojo. Absolutamente. Então é necessário mesmo. Ela é necessária para fazer a carga do objeto aflorar. Para se relacionar com o outro, né? O objeto, no caso. No caso, o objeto. E ela mudou um pouco também, porque um dia a Isabel chegou aqui e falou, nossa, ela desceu um pouco, se movimentou. Eu falei, provavelmente, porque as pessoas caminham por dentro e mexem e puxam e ela dá uma transformada, né? Então tem esse contato, é meio viva, até físico, né? Porque a gente até estimula o pessoal que ainda não pode tocar, pode passar, passa para outra sala por aqui, para ter justamente esse contato físico. Aqui a gente quase que fecha a passagem da pessoa, ela quase que é obrigada mesmo a se relacionar com esse material, se ela quiser ir no terracinho, no jardim, né? Ela tem que se relacionar. E eu acho interessante isso, não tirar do mundo, ele continua degradando, ele continua em relação, enquanto ele se sustenta daquele jeito ótimo, quando ele não se sustenta mais, ele vira outra coisa. Esses trabalhos, por um acaso, que era uma coisa que eu já não fazia mais, eles estão costurados, ou não todos, mas alguns estão costurados. Então, provavelmente não vai mudar tão drasticamente, mas tem muito trabalho que não está costurado. Aquele das cinturas é só pregado na parede. Quando eu levar para casa, é provável que ele vire outra coisa. Uhum. E eu gosto disso, né? Que é que nem a gente, é a vida, né? Não esculturar, sabe? De colocar num pedestal, de tirar ele das coisas. Porque eu acho que meu olho está ficando mais aguçado para as cores, que é uma coisa do pintor, né? Só que aí, em vez de eu construir minhas cores, ou de eu comprar as cores prontas na loja, eu tenho que encontrá-las, Então, às vezes eu estou andando na rua, não estou a fim de carregar nada hoje, mas encontrei, vou fazer o quê? Vou perder essa oportunidade de pegar essa cor? Não vou achar mais essa. Então eu tenho que carregar, Uma relação de vulnerabilidade, não tem jeito. Você está sempre dando bandeira. Mas se você quer se relacionar, você tem que se colocar vulnerável. Se você se proteger, você não está se relacionando exatamente. Para mim é mais fácil com os objetos. Mas daí é um exercício, né? É um bom começo. Ela também está com uma expansão, né, Silvia? Onde está a tua expansão? É na passagem literária lá da Consolação. Mas, bom... Mas explica direito, ninguém entendeu onde é. Aonde? Na Paulista. É uma Tem passagem. a Consolação, né? Nós nos eu conhecemos. Muito bonito, Essa olha só. trajetória toda como artista. Faz tempo, né? Que legal. Eu já 2009 também? Faz tempo. Legal, gente. Que bom que vocês vieram. Obrigada, Luísa. Você mesma, obrigada você por trazer um pouco de tua produção e se adequar às possibilidades de espaço. Porque você, obviamente, tu trabalha com você falou, precisa expansão. A gente tem esta expansão. Eu me conti dessa vez, né? Você está Tá limpinha, né? A gente já estava esperando mais uma invasão. Uma invasão. Eu acho que isso tem a ver com o fato de eu agora estar construindo espaço para o meu trabalho. Então, enquanto eu ainda não tinha decidido esse novo espaço que eu estou construindo,
eu tinha uma tentativa de chegar no meio termo entre o que seria o meu ateliê e a galeria. Então ele acabava ficando nem lá nem cá. Então, como agora eu já estou construindo o espaço que eu acho ideal, eu me permiti fazer uma coisa mais galeriazinha, né? Uma coisa mais limpa, porque não estou tentando trazer isso para cá. Ele já vai ter o lugar dele daqui a pouco. Sim. Falou de dar bandeira, mas você está dando lugar também para as suas obras. E acho que a galeria abraçou. Assim. E é legal que esse tinha entrada pelos dois lados. Isso faz uma diferença enorme, né? Imagina se só pudesse entrar por aqui. Claro. Né? Então essa sala, ela te convida a atravessar a bandeira. Isso, é perfeito. É perfeito. Foi um grande privilégio, Adri, a gente poder conviver, nós que estamos aqui todos os dias com o seu trabalho. Mais um pouco. Mais um pouco. A gente fica mais um pouco. Não, porque ele cria uma vida aqui, né? Nesse ambiente ele convive aqui, ele vive aqui, ele respira aqui, né? Porque essa sensação de que quando eu chego aqui, eu sinto o cheiro do seu trabalho, é uma coisa muito forte. E eu fui fazer lá na outra sala. E eles estão me olhando. Eles ficam me olhando, sabe? E é um objeto pessoa. É um objeto pessoa. Quase isso. É meio que tá ali escondidinho, mas tá de cantinho de olho pequeno, sabe? Muito legal. Legal isso, porque eu acho que é sempre uma coisa tão silenciosa, sabe? Uma galeria de paredes brancas, os trabalhos que são de tons brancos. Se você não tiver olhando atento, não tem nada. Mas ela tá falando. Não. Tem uma presença, tem um peso, na verdade. É isso. Foi isso que eu senti. Eu acho que essa personalidade que ela tem, de consciência, é a presença. Sabe aquele quadro que te olha, que você tem até medo? É a mesma coisa. Você fala, tem alguém me observando. Eu estou sentindo uma coisa assim. Ela está aqui do meu lado, ela sente uma energia, uma presença. Sua obra tem essa presença, ela tem esse peso, assim. Mesmo não tendo olhinho sapatinho. Fico feliz que a gente possa ter essa conversa. Acho que para mim acho que para qualquer artista, né, é importante a gente pôr em diálogo, porque na maioria das vezes a gente não tem noção do que passa pela cabeça das pessoas. Acho que muitas vezes eu tenho pedido muita participação do Chico para ter essa coisa mais concreta, né? Porque, como eu falei, não tem uma intenção, a coisa vai acontecendo. E aí eu falo para ele que ele traduz para mim mesmo. E foi o questionamento, né? Ele trouxe questões, né? Perguntas e questões. Isso foi bacana, porque te instigou também a cenas. E é uma coisa contínua, né? Não, na verdade, para mim é um privilégio escrever sobre você, porque para o escritor, a coisa mais excitante que existe é o ateliê do artista. Porque o artista, ele dá a ver tudo que o escritor quer ver. Ele quer ver o menu, né, de preferência, coisas que não são sempre vistas. E é no ateliê do artista. E aqui está dando bandeira das coisas não vistas. Então, esse passeio pelo ateliê, ele é um passeio excelente, delirante. Então, é uma boa oportunidade para criar imagens, para criar conceitos. E em esse sentido, a gente vira um usina junto, né? Acho que engrandece. Obrigada. Eba, vamos para a